Meus amigos, vamos acompanhar aí nesse vídeo. Esse vídeo está simplesmente sensacional. Vamos acompanhar o Nicolas Ferreira detonando aí o STF, detonando Alexandre de Moraes, o Toffoli, e também vamos acompanhar a militância falando aí do envolvimento do Toffoli no Banco Master. O Toffoli aí que tem um resort aí, foi descoberto um resort aí que ele tem, que foi beneficiado aí com o Banco Master. É um rolo atrás de rolo. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. O Nicolas lavando a alma do povo brasileiro. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Deixe aqui o seu comentário embaixo de apoio ao Nicolas Ferreira, da onde você está acompanhando esse vídeo, é muito importante, da onde vê as pessoas está apoiando a direita, o Nicolas, o Flávio Bolsonaro, se é do Amazonas, se é do Pará, se é de Rondônia, se é da Bahia, da onde você está acompanhando esse vídeo, beleza? Tamo junto e vamos acompanhar o vídeo, está sensacional. Porque os nossos meios de ação foram tirados. Contra o STF a gente vai recorrer a quem? Como que a gente vai fazer com essas instituições tão viciadas, né? A gente perdeu os meios de ação para poder alcançar a democracia real. Então o que sobrou foi a nossa voz e eu não subestimo a nossa voz. Vamos pra cima. Com o retorno agora do Congresso, das pautas dentro lá do Congresso Nacional da Câmara, como é que você vê a posição do fortalecimento da direita depois desse movimento, desse ato que você deu início lá em Paracatu? Olha, esse ato não é o fim, né? Ele é o começo. E eu acredito que todo ato, né, simbólico, ele realmente carrega um símbolo, né? E o símbolo aqui é o Acorda Brasil. É para as pessoas realmente começarem a se envolver mais no seu próprio país, né? Nós temos as pessoas do agro, as pessoas empresários, os MEIs, pequenos empreendedores, que são, enfim, massacrados por conta de altos impostos, pessoas que, enfim, não têm uma segurança, porque o crime organizado já domina praticamente 60 milhões de pessoas, né, no nosso país. Nós temos aí 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, ou seja, a gente precisa retomar o país e colocar o pingo nos is de que há um culpado. E eu sinto que essa ideia ultrapassada da esquerda tem levado o país a estagnar. Nós estamos parados. Então, lá dentro do Congresso, não tenho dúvidas que isso vai refletir. Vamos lutar pela derrubada da dosimetria, pelo veto, né, da dosimetria que o Lula fez. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter outras vitórias. E eu tenho que fazer o que é certo e depois Deus fará. Vai que vem uma prisão domiciliar aí pro Bolsonaro, né, que vai ajudá-lo com certeza, e não tenho dúvidas que isso aqui é um passo muito importante. Só pela adesão que está tendo, eu estou extremamente grato. Você acredita em depois, quando tiver a votação para vetar o veto do presidente por conta do PL da dosimetria, como é que você acredita que vai ser a atuação do Supremo? Olha, caso seja possível vetar. Eu confesso que tudo sempre termina no STF, olha só que loucura. Nós estamos falando de uma competência institucional do Congresso Nacional e a gente já conta com a possibilidade do STF derrubar. Por quê? Porque a gente já normalizou o STF botar o dedo em tudo, né? Ele coloca o dedo até em contrato funerário em São Paulo, ele coloca o dedo quando teve a questão do Rio de Janeiro, o Alexandre de Moraes foi pra lá, pra quê? Né? Eles viraram superstars, né? Eles dão entrevistas, eles dão opinião fora dos autos, entendeu? Eles dão opiniões políticas, né? Derrotamos o bolsonarismo, depois fala que não falou, sendo que tem vídeo gravado. Então, assim, é inacreditável como o STF tornou-se o único poder do nosso país. Então a gente precisa mudar isso, porque não tem condições da gente, de fato, ficar calado, né, perante a tudo isso. Então eu espero que eles fiquem na deles, né, que a Constituição diz que isso é uma competência nossa e não deles, e a gente derrubando o veto da dosimetria, que eles respeitem a nossa Constituição e respeitem a decisão dos verdadeiros representantes do povo brasileiro. O Congresso Nacional com expectativa de CPI e tudo mais, e assim nós vamos. Diga, Demetrio, queria te ouvir um pouco sobre essa posição do Supremo, né? Poucas vezes eu acho que a gente viu o Supremo, assim, numa situação, não acuado, mas assim, tendo que resolver para não ficar exposto numa questão como essa. Não, acuado é a palavra. E é o Supremo. Os motivos foram criados por dois ministros, Toffoli e Alexandre de Moraes. Mas quem cala consente. Todo o Supremo tem consentido tacitamente com as ações ou a falta de ação sobre certas coisas desses dois ministros. Esses dois ministros, e por extensão o Supremo, estão decidindo que conflito de interesses é coisa que só os outros têm. Ministros do Supremo não podem ter nunca. Estão decidindo também que transparência é uma exigência que se faz aos outros
não a ministros do Supremo. No fundo, eles estão dizendo que tem duas classes de cidadãos no Brasil: os ministros do Supremo e os outros. Quando Alexandre de Moraes permanece em silêncio absoluto sobre o contrato milionário da esposa dele com o Banco Master, sem se dignar a dar explicações para o país, as pessoas começam a desconfiar. Porque ou elas vão achar que os ministros do Supremo são santos, ou elas vão começar a desconfiar. Da mesma forma, quando vem à luz os negócios dos irmãos do ministro Toffoli com fundos de investimentos ligados à REAG e ligados ao Banco Master, e então o ministro Toffoli toma essa série de decisões estranhas, esdrúxulas, e coloca segredo máximo de justiça, chama para o Supremo um caso que não deveria ser do Supremo. Quando o ministro Toffoli atrapalha as investigações da Polícia Federal, as pessoas começam a achar que talvez haja relação entre os negócios dos irmãos dele e as suas ações como ministro do Supremo. Mas ele também permanece em silêncio absoluto sobre isso, porque a lei, o conflito de interesses e a transparência são apenas para os outros. O ministro Fachin tem uma tarefa árdua: explicar aos ministros do Supremo que eles são cidadãos e não anjos. Rosana, olhando para a questão do Banco Master, a gente falava muito sobre o ressarcimento das pessoas. No sábado, né, o Fundo Garantidor de Crédito abriu. Olhando para esse público que vai quebrado junto, apesar de vão ser ressarcidos ao fim, a gente espera pelo FGC, um nível de moralidade diferente, porque chega até pessoas que já têm muito pouco, que sequer tinham conta bancária, não tinham nenhuma compreensão do que é esse sistema financeiro, portanto também desconfiavam desse mesmo sistema e foram atraídas para esses investimentos com retornos bons e ao fim acabaram dessa forma. Flávia, como é que você observa a chegada do Eubank a todo esse histórico fraudulento e já imoral envolvendo o Banco Master? Sim, Aline, tem uma vilania contida numa estratégia que seria necessária para um sistema financeiro brasileiro que ainda tem traços muito excludentes. Salvo aquela velha caderneta de poupança, né, que caiu em desuso, a gente ainda tem um processo de bancarização sendo construído, né, já fortalecido, mas ainda em construção. Eu falava mais cedo com o Camarote, inclusive, já em 2020, quando o banco começa a dar esse salto, né, como uma empresa de serviços financeiros, era 1 milhão de clientes, 60% da região Nordeste, 55% de pequenos municípios, e isso já identificando, né, uma estratégia de marketing de trazer para o mercado financeiro, para a chamada bancarização, e não só aplicações, não só investimentos, mas conta bancária, o PIX, o cartão de crédito e, portanto, uma possibilidade de financiar, por exemplo, pequenos empreendedores a partir do crédito, você dá alguma formalização, a maquininha de pagamento que viabiliza, né, inclusive com PIX. Então, veja, uma estratégia importante para determinados segmentos da população brasileira serem incorporados a um sistema financeiro que, ainda que tenha defeitos em relação, por exemplo, à taxa de juros, né, que a gente sempre critica muito, é muito seguro, é muito respeitado no mundo e tira essas pessoas daquele ambiente assistencialista de favor de parentes ou, eventualmente, de dependência de agiota, que é ainda mais grave. Sim. O ponto é usar o Fundo Garantidor de Crédito, que nesse sentido é uma ferramenta excepcional para garantir confiança, credibilidade do sistema financeiro e não desapontar uma população que no Brasil já foi traumatizada por um confisco uma vez. Este promovido pelo governo, né, do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O FGC, ele aparece como essencial. É assim que essas pessoas que hoje estão se sentindo desprotegidas, porque
porque não tem mais acesso à conta bancária que tinha. Hoje, quando você fazia um exercício de entrar no site do Will Bank, a primeira imagem era o texto do Banco Central, do Galípolo, decretando a liquidação extrajudicial. Um susto para quem é cliente. Mas eles terão, naquele limite do 250 mil, e acho que não será excedido na maioria esmagadora, quase absoluta, dos casos, em razão de ser uma instituição voltada às classes C, D e E, sobretudo do Nordeste. Vão ter o dinheiro de volta e isso é importante para não perderem a confiança no sistema financeiro, para a bancarização e esse processo de aproximação dos segmentos da base da pirâmide do Brasil não se desapontarem com o setor financeiro. No entanto, era uma operação ancorada numa fraude que tinha como garantia o FGC. Tanto os investidores do Banco Master, naquele limite, tinham uma espécie de garantia de um risco baixo de aplicar naquela instituição, porque havia o FGC dando garantia. E fundos que estavam em prateleiras de grandes bancos, de grandes gestoras de recursos, sendo oferecidos como modalidade segura. No caso específico do Will Bank, é muito importante a existência do FGC para dar segurança e manter a bancarização desse segmento, ainda hoje, com razão, desconfiado, né? Agora é ver como é que o FGC vai garantir que esse ressarcimento chegue de fato às pessoas que sequer tinham conta bancária há pouco tempo atrás, como é que é o acesso digital, porque tem que entrar no aplicativo, tem que colocar várias informações, não é um processo óbvio e simples para todo e qualquer brasileiro. Isso, Aline. Então como é que o FGC vai trabalhar também a comunicação, a facilitação desse cadastro, o gerenciamento desse processo, que é um processo que muita gente já está fazendo para pessoas que não têm uma familiaridade tão grande com esse universo digital também, né, Flávia? Foi algo que eu fiquei pensando hoje também. Aline, você tem toda a razão. Eu sei que a gente tem que ouvir o camarote, mas vou trazer dois exemplos, tá? Nós tivemos problemas desse tipo, inclusive da inclusão de população de baixa renda, não letrada digitalmente. No auxílio emergencial, você lembra que era todo por smartphone e houve pessoas que tiveram organizações da sociedade civil para ajudar no cadastramento e tivemos no recente episódio do escândalo do INSS, em que até as agências do Correio foram disponibilizadas para que os aposentados, idosos, né, sem letramento digital, conseguissem essa ajuda. Talvez estejamos diante de alguma fronteira também nessa direção, Aline. Perfeito, Flávia. Camarote, quero te ouvir agora as tuas apurações e o teu olhar para uma decisão importante hoje que envolve a defesa que atuava para defender Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Bom, a defesa deixou o caso, emitiu uma nota afirmando isso, claro que a repercussão é grande, e a análise do porquê, por quais razões a defesa saiu fora num momento delicado como esse para o próprio Daniel Vorcaro. Camarote, para te ouvir. Vamos lá, Aline, boa noite a você, boa noite a Flávia. O Marcelo, que já não está mais com a gente, mas gostei de ter reencontrado o Marcelo. Boa noite a você, assinante. Aline, essa é uma questão hoje que criou um clima de apreensão em Brasília. Vou te explicar por quê. A notícia que foi antecipada pela nossa Andréa Sadi. O Valfrido Vardi, que era o advogado da área societária empresarial do Daniel Vorcaro, deixou o caso. Né? Ele contra qualquer tipo de delação premiada. Só o fato dessa notícia ter surgido, a apreensão foi muito grande. Porque você tem aqui em Brasília um ambiente de um setor, inclusive no Congresso Nacional, da política, especialmente no Centrão, um setor muito próximo ao Daniel Vorcaro, que foi dono do Banco Master. Mais do que isso, você tem ali uma espécie de bancada do Daniel Vorcaro, ou ele tinha uma espécie de bancada dentro do Congresso Nacional, inclusive com importantes lideranças. É importante a gente ressaltar isso. Então, hoje, quando tem essa notícia, fica um clima de expectativa. Será que ele está mandando algum tipo de recado? Mesmo a defesa criminal, que permanece com o Vorcaro, negando qualquer tipo de delação premiada, só o fato de ter saído um advogado
já criou esse ambiente aqui em Brasília, de que o Daniel Vorcaro possa estar mandando um tipo de recado, pedindo ajuda. Não é a primeira vez que existe essa apreensão. Quando ele foi preso, o ambiente foi muito parecido, né? O que é que pode acontecer? Depois, um segundo momento, quando houve a apreensão do celular dele, naquela ocasião, mas quando começa a ter a percepção de que isso pode ter um material, digamos assim, explosivo, também cria um ambiente de apreensão. Houve um ambiente de alívio quando houve a decretação do sigilo por parte do ministro Dias Toffoli. Mas é assim que Brasília vem acompanhando esse caso do Vorcaro, aos sustos, desde a prisão dele em novembro do ano passado. E no Congresso Nacional isso se reflete. Ontem a gente já tinha notícia de que havia número suficiente para instalação de CPI, de assinaturas, né, para instalação de CPI no Senado e no Congresso Nacional, aquela chamada CPI mista, da Câmara e do Senado. Hoje a notícia é o seguinte, que a cúpula do Congresso Nacional está tentando jogar isso para frente, ou seja, tentando segurar a instalação de uma CPI. No caso da Câmara, que já existe um número suficiente, você entra numa fila. Então, a pressão, mesmo que haja assinatura, o número suficiente de assinaturas, você tem ali uma dificuldade adicional. A CPMI, que é a CPI mista, que é do Congresso Nacional, não há dificuldades. Até porque você já tem precedentes, inclusive na famosa CPI da Covid, do Supremo Tribunal Federal, determinando a instalação da CPMI. O que a gente está vendo agora é um movimento que, lógico, isso daí, o Congresso está de recesso, mas quando voltar em fevereiro os trabalhos, quando voltar o trabalho normal do Congresso Nacional, a gente vai ver um movimento para tentar segurar a instalação da CPI. Isso pode ser feito, por exemplo, evitando uma sessão do Congresso Nacional, porque aí tem a obrigatoriedade da leitura do requerimento de CPI. E aí você tem um prazo para instalação. Então, esse movimento pode ser feito. Tentar empurrar o máximo para chegar perto da eleição e deixar esse caso mais esquecido. A conferir se essa estratégia vai dar certo, mas existe um grupo influente no Congresso Nacional tentando segurar a instalação dessa CPI. Muito bem lembrado, Camarote, quando você traz o episódio da pandemia para lembrar que o presidente do Congresso Nacional tem um limite na sua autoridade, né? Passar por ele, abrir ou não uma CPI, uma CPMI, mas ao fim o Supremo pode interceder. E nesse caso, mesmo o Supremo já diretamente envolvido nas investigações, tendo lá dentro o ministro relator, que é o Dias Toffoli, né? Vai ser interessante acompanhar esse clima na abertura dos trabalhos dentro em breve, em fevereiro. Camarote. Meus amigos, acompanhamos aí, estamos vendo aí um movimento muito forte da direita brasileira se mobilizando para ter um grande movimento ali no dia 25 em Brasília, vai ter em Brasília e provavelmente também vai ter em São Paulo, na capital, ali na Avenida Paulista. A direita se movimentando, Nicolas sentiu aí, teve aí um lápis aí de entendimento para se movimentar direito, porque estava todo mundo aí deixando, vamos deixar do jeito que está, todo mundo parado, e chegou aí o movimento de férias aí dos deputados e senadores, e nada estava tendo feito, e a militância aí da Globo tentando botar panos frios, o STF tentando botar panos frios, e o desgoverno Lula tentando de todas as formas colocar panos frios aí, nisso que está acontecendo, nesse escândalo do Banco Master, nesse escândalo de corrupção dos ministros do STF, vários políticos também envolvidos, nos escândalos aí do INSS, o desgoverno Lula taxando, aumentando imposto, fazendo aí tudo o que quer, e a população brasileira, de certa maneira, ainda silenciosa. Chegou a hora de nos levantar. Nicolas levantou essa bandeira aí do Acorda Brasil, e é verdade, o Brasil precisa acordar, porque não tem como mais
continuar da forma que está. O Brasil está sendo prejudicado, a direita brasileira está sendo silenciada e o povo está com medo de ir às ruas. Essa é a grande verdade. O povo está desanimado. O povo, esse consórcio comunista, tudo que está acontecendo no Brasil está desanimando o povo de ir às ruas, de protestar, e chegou a hora do povo ir para as ruas, chegou a hora do povo pedir o fim do impeachment desses ministros, Alexandre de Moraes, Toffoli. Chegou a hora de pedir os impeachment, chegou a hora de pedir o fim do desgoverno Lula, porque ninguém aguenta mais o desgoverno Lula, é um desastre total. Chegou a hora da direita fortalecer nas ruas. É hora da direita ir para as ruas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, ir para as ruas e pedir o fim do desgoverno Lula, pedir o fim dessa perseguição contra o presidente Bolsonaro, as pessoas da direita, as pessoas ali do 8 de janeiro, pedir também o impeachment dos ministros, do STF. Essa é a hora. Chegou o momento. Galera, é muito importante também, você que está acompanhando esse vídeo, deixa aqui o seu like, galera. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. É muito importante seu comentário aqui. Também, se você nos acompanha e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, dá essa moral para esse canal de direita raiz, e vamos acompanhar, você acompanhando todos os vídeos aqui diariamente, para você ficar aqui por dentro de tudo, beleza? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.